Algumas pessoas me perguntam, Vinícius, tenho medo de investir em ações porque eu tenho medo que a empresa quebre. Como que eu controlo esse risco? Como que eu me protejo desse cenário de falência de uma empresa? Quando eu fico atento no endividamento. Claro que não é só esse fator, esse é um dos fatores que a gente analisa na hora de investir em ações. E talvez agora você esteja pensando o seguinte, tá bom, Vinícius, como que eu vou saber se o endividamento de uma empresa está alto ou está baixo? Me dá um norte, me dá uma luz, me dá um caminho, e eu vou te dar um norte aqui, tá? Os meus alunos podem falar. Esse aqui, o que eu vou te falar agora, é conteúdo pago, tá? É o conteúdo que eu mostro dentro do programa Investidor Sempre em Alta. Claro que lá dentro do programa eu tenho mais tempo, eu tenho passo a passo, eu consigo dar muito mais detalhes, mas eu vou te dar um norte aqui que se você seguir isso daqui, vai te dar muito mais tranquilidade, vai te dar serenidade na hora de analisar o endividamento de uma empresa, tá? Basicamente, quando você vai analisar o endividamento de uma empresa, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para dois pontos, tá? Primeiro ponto, a dívida de curto prazo. E segundo ponto, a dívida total. O que significa isso? Dívida de curto prazo, tá? Você vai analisar o tamanho da dívida que uma empresa tem, que ela deve pagar nos próximos 12 meses, tá? Isso é dívida de curto prazo. Dívida total é o total da dívida que a empresa tem, independente do prazo que ela tem para pagar. Por que é importante separar isso em duas etapas, tá? O endividamento total é porque é óbvio, né? A gente tem que olhar qual o endividamento total, né? Imagina que eu estou olhando para uma pessoa, quanto que ela deve de dinheiro. Estou pensando em emprestar dinheiro para uma pessoa, quanto que ela deve de dinheiro? Eu tenho que saber, porque eu tenho que ver se é possível ela me pagar ou não. Agora, endividamento de curto prazo, por que ele é importante também? Tem algumas empresas que elas têm uma dívida que ela não é tão grande, uma dívida total. Só que ela tem uma certa quantidade de dívida que ela tem que pagar nos próximos, até no máximo 12 meses, até no máximo um ano, e ela não vai ter condições de pagar aquela dívida. E nesse caso, a empresa ela pode se lascar, ela pode se dar muito mal, ela pode vir à falência, principalmente num cenário como esse, do aumento de custo da dívida para todo mundo, o que leva o lucro da empresa lá para baixo, tá? Quem sabe entra no campo do prejuízo e aí nem consegue pagar o juro da dívida, né? E então eu preciso me atentar a isso, porque não basta o endividamento total, tá bom? Eu tenho que saber se a empresa nos próximos meses vai conseguir pagar sua dívida. O que é a liquidez corrente, tá? Liquidez corrente nada mais é, olha aqui, eu vou falar uma coisinha um pouco técnica, mas eu vou te explicar, tá? Liquidez corrente é o ativo circulante de uma empresa dividido pelo passivo circulante. O que é isso? A gente está falando um pouquinho de contabilidade aqui, mas isso não é difícil. Ó, ativo circulante é tudo de bens que a empresa tem e direitos, coisas que ela vai receber. Ela tem direito a, por exemplo, a receber parcelas de vendas que ela fez nos próximos 12 meses. Ela tem um dinheiro em bens que ela pode vender nos próximos meses que está em estoque. Tudo isso que é rápido de se trocar por dinheiro, todos os bens que ela tem que são rápidos de trocar por dinheiro, é esse tal de ativo circulante. Então, na prática, é o quê? O quanto a empresa tem de dinheiro em caixa ou em bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro, tá? Em linhas gerais, é o quanto de dinheiro a empresa tem agora ou daqui a pouquinho, tá? Porque ela pode transformar aqueles bens rapidamente em dinheiro. O passivo circulante é o quê? As dívidas que a empresa tem, que ela tem que pagar agora até no máximo 12 meses. Então, quando eu comparo o que ela tem de bens e de dinheiro e de bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro, com aquilo que ela tem de dívida para pagar nos próximos 12 meses, eu vejo como que é o nível de fortaleza dessa empresa para o curto prazo, para o próximo ano. O que eu quero nesse indicador aqui? Que ele seja no mínimo dos mínimos 1. Quando o indicador for 1, o que significa, tá? Significa que a empresa ela tem de dinheiro em caixa a mesma coisa que ela tem de dívida para pagar nos próximos 12 meses. Agora, se ela tiver 1,5 de liquidez corrente, opa, é melhor. Isso significa que ela tem 50% a mais de dinheiro em caixa ou em bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro do que dívida para pagar nos próximos 12 meses. Então, quanto maior for esse indicador, melhor. E não tem limite, quanto maior, melhor. Se for abaixo de 1, eu não entro nesse negócio. Por que eu não entro nesse negócio? Tá? Via de regra, de forma geral, tá? Tudo é um contexto, mas via de regra, de forma geral. Quando isso é abaixo de 1, significa que a empresa tem mais dívida para pagar nos próximos 12 meses do que dinheiro em caixa, certo? Ou bens que ela pode transformar rapidamente em dinheiro. Então o cenário é o seguinte,
Uma liquidez corrente menor do que 1 seria o seguinte, ó, o Vinícius tem uma dívida de 100 mil reais para pagar, só que ele tem 60 mil na conta. Ele tem que pagar essa dívida nos próximos 12 meses. Basicamente esse é o cenário. Você pode investir, você pode confiar que a empresa vai gerar lucro no próximo trimestre e vai conseguir pagar aquela conta? Você pode. Agora, se você é investidor da esperança, vai lá. Tá tudo bem. Aqui não é o teu lugar. Qual é o foco do investidor sempre em alta? É comprar ações de empresas lucrativas com endividamento controlado a preços de banana. Esse é o foco. Por que esse é o foco? Porque esse é o padrão identificado nas ações com maior valorização na história da Bolsa, tanto brasileira quanto americana, tanto em toda a história quanto na última década, tanto aqui quanto lá. Então, eu preciso que a empresa ela seja uma fortaleza no nível de endividamento para que eu consiga confiar na análise que eu fiz. Para que eu consiga confiar que eu vou colocar o meu dinheiro, o patrimônio da minha família naquilo ali e eu sei que aquele negócio não vai quebrar. Senão eu sou mais um apostador. Se você é um apostador e quer continuar sendo um apostador, aqui não é o teu lugar, tá tudo bem. Você vai para outras lives, tem um monte de gente aí apostando e fazendo um monte de porcaria com seu dinheiro. Aqui não é o teu lugar, mas tá tudo bem, tá? Agora, eu preciso me certificar do endividamento do curto prazo. E eu olhando o endividamento total, qual é o indicador que eu posso olhar aqui, tá? Eu posso comparar qual é o tamanho da dívida líquida da empresa e comparar com o lucro líquido do último ano dela. O que é dívida líquida, Vinícius? Vamos lá. Dívida líquida nada mais é do que o total de dívida que a empresa tem menos o quanto ela tem de dinheiro em caixa. Então, digamos aqui um exemplo, tá? Digamos que uma empresa ela tem uma dívida total, somando todos os empréstimos que ela tem um total de dívida de 5 milhões de reais. 5 milhões, tá? E ela tem de dinheiro em caixa 2 milhões, tá? 2 milhões. Então, qual é a dívida líquida da empresa? É 5 milhões, o total de dívida, que o nome disso é dívida bruta, mas é o total de dívida, menos o quanto ela tem de dinheiro em caixa. 5 menos 2 igual a 3. Então, a dívida líquida, ou seja, a dívida que a empresa tem descontando o que ela tem em caixa, porque ela conseguiria, se ela quisesse, pegar esse valor e pagar aquela dívida, uma parte daquela dívida. Então, a dívida líquida que ela tem é 3 milhões de reais. E aí eu pego esse valor, esse número, e comparo com quanto a empresa deu de lucro no último ano, por exemplo. Ou, se eu quiser, eu posso pegar a média dos últimos 5 anos, ou a média histórica, ou a média dos últimos 10 anos. E eu pego e comparo. Opa, se esse valor da dívida líquida é 3 vezes maior, via de regra, se você se basear por 3 vezes, vai dar um valor legal para qualquer setor, tá? Se a dívida for 3 vezes maior do que o lucro dos últimos 12 meses, do que o lucro de um ano inteiro, ou do que a média de alguns anos, opa, esse endividamento está muito alto. Agora, se a dívida líquida da empresa está equivalente a 3 vezes o lucro da empresa, opa, interessante. Isso significa o quê? Que a empresa funcionando durante 3 anos e dando aquele lucro, ela consegue pagar a totalidade das suas dívidas. É um endividamento bem controlado, é um endividamento bem baixo, bem bom. Se eu tiver, por exemplo, um indicador dívida líquida sobre o lucro líquido, que é o nome desse indicador, tá? Uma relação que a gente faz. Eu vejo que é 2 vezes, ou seja, digamos que a empresa tenha uma dívida líquida de 3 milhões e tenha um lucro líquido de 1,5 milhão. Opa, uma coisa comparada à outra é 2 vezes. Então significa que se a empresa ela trabalhasse, operasse por 2 anos, tendo aquele nível de lucro, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas. Agora, você tem algumas empresas que você vê aí para investir, que esse nível é 10 vezes. O quanto a empresa tem de dívida líquida e empresas famosas, super recomendadas, que são bambambam na internet. Só que a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo, é por isso que 95% dos investidores perdem dinheiro na bolsa. Porque num período de crise esse negócio pode quebrar. Então, olha só, é muito fácil de quebrar. Tá? Por quê? Porque o juro da dívida sobe, é todo aquele contexto, todo aquele cenário, todo aquele mecanismo que eu te mostrei. Então, tem empresas com tranquilidade, você vai achar várias, que tem a dívida líquida equivalente a 5 vezes, 7 vezes, 10, 15 vezes o lucro. Isso significa que a empresa teria que trabalhar por 15 anos e dar aquele lucro para ela conseguir pagar todas as suas dívidas.